A paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Alessandro Barbosa, nesse segundo vídeo do projeto Avivamento, onde nós vamos falar mais uma vez lá em Marcos 13, as revelações da palavra de Deus, no capítulo 13 de Marcos, quando Jesus, conversando com seus discípulos, traz algumas revelações a respeito dos acontecimentos depois da sua morte e ressurreição, depois até mesmo que ele viesse a ser crucificado. E Jesus, em Marcos 13, ele traz algumas revelações também para os últimos dias da igreja na terra. Então, irmãos, o que eu queria passar para vocês nesse segundo vídeo é com relação ao versículo 1, que a Bíblia diz lá em Marcos 13 que os discípulos estavam saindo do templo e eles estavam admirados da beleza do templo. Eles estavam admirados da beleza, da estrutura, da arquitetura do templo e também da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando eles saem do templo, eles olham para Jesus e eles falam: olha, mestre, o Senhor está vendo que beleza, que coisa linda a estrutura do templo. Vê, Senhor, que coisa maravilhosa, pois a arquitetura do templo em Jerusalém tinha ficado gigantesca. O templo, ele tinha ficado muito bonito porque ele foi reformado. Herodes, ele fez uma grande reforma do templo de Jerusalém nessa época. E ele, nesta reforma, 520 anos antes do nascimento de Cristo, ele usa toda a sua habilidade como arquiteto para reconstruir o templo em Jerusalém. Então, realmente, a reconstrução ficou muito bela, ficou muito chamativo, ficou muito maravilhoso o templo em Jerusalém. E os discípulos estavam admirados. Jesus olhou para o templo e ele disse assim: estão vendo? Tudo isso que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus está falando com os discípulos a respeito do que aconteceria no futuro. E isso realmente aconteceu, porque realmente a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída e o templo também foi destruído. Vamos ler um pouco da história desse projeto Avivamento, onde nós temos aqui um estudo bem mais detalhado do que aconteceu. Realmente eram edifícios magníficos, o templo dos judeus na época em que Jesus ali esteve, pois este templo tinha sido reconstruído por ordem de Dário há 520 anos antes de Cristo. Porém, quando os romanos conquistaram Jerusalém, o imperador Herodes mandou reformar o templo, e como ele era grande construtor, o templo ficou magnífico e gigantesco. Pois bem, esse templo ele foi reconstruído pelo rei Dário, e ele foi reformado pelo imperador Herodes, que usou toda a sua habilidade como construtor para deixar belo, para deixar muito bonita a estrutura do templo. E ali, quando os discípulos saem do templo, eles admiram a maravilha e a beleza dos templos, que por fora estava maravilhoso, né? Muitas vezes a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Às vezes por fora estamos uma beleza, às vezes por fora parecemos estar muito belo, mas só Deus é que sonda o coração e sabe o que está realmente dentro de nós. O versículo 2 diz-lhe Jesus: vê esses grandes edifícios, não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Realmente isso aconteceu após 70 anos da ressurreição. Houve uma reviravolta judaica, na qual Jerusalém foi destruída e juntamente com ela o seu templo. A cidade ficou inteiramente em ruínas, a comando do imperador Tito. Após Adriano assumir o cargo de imperador de Roma, ele mandou reconstruir Jerusalém, porém como uma cidade grega. Assim, os judeus sentiram que sua cidade estava sendo profanada. Em toda a parte surgiram estátuas, banhos públicos, conforme era o costume dos gregos, pois o imperador era amante da cultura grega. Adriano, sabendo da revolta dos judeus comandada por Simão Bar Coxiba, mandou legiões de soldados romanos, mais ou menos 8.000 soldados. Invadiram Jerusalém e foi uma grande guerra terrível e duradoura, mais ou menos 2 anos. O exército romano sofreu desgaste financeiro, porém os judeus foram exterminados. Morreram por volta de 580.000 judeus. Os sobreviventes foram vendidos como escravos. E Roma decretou a exclusão dos judeus de Jerusalém. Esta é a chamada na história como a segunda diáspora. Então, 70 anos depois da ressurreição de Cristo, o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém foi destruída, como Jesus havia dito.
como Jesus havia profetizado lá em Marcos 13. Isso aconteceu. 70 anos depois, foi destruída. Adriano assume o império e ele reconstrói toda a cidade, porém, ele coloca dentro da cidade de Jerusalém, ele coloca todo o costume grego, porque ele é amante da cultura grega. Surgiram estátuas, banhos públicos, e alguns judeus da época se revoltaram e se levantaram contra o imperador Adriano. E ali agora, nessa revolta dos judeus, Adriano fica sabendo, ele manda decretar, ele manda os soldados matarem, ele manda os soldados exterminarem. Muitos judeus morreram por causa da revolta, pois eles achavam e acreditavam que o templo do Senhor e a cidade de Jerusalém estava sendo profanada. Agora eu pergunto a você que está vendo esse vídeo, será que isso não tem nenhuma semelhança com o que está acontecendo, irmão? Será que isso não tem nenhuma semelhança com o que você está vendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias? Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. A igreja do Senhor Jesus Cristo está perdendo a sua identidade. Está perdendo a sua identidade. É isso que eu estou dizendo. Tenho convicção do que estou dizendo. Como pregador do Evangelho, como pastor, presidente de uma igreja, como servo de Deus, principalmente como servo do Senhor e defensor da palavra do Senhor, a igreja dos últimos dias está perdendo a sua identidade. Eu pergunto a você agora, será que essa igreja que você está vendo, essa igreja que você convive com ela, é essa a igreja que Jesus veio buscar? Tem certeza que essas são as características da igreja que Jesus vai vir buscar? Uma igreja que nasceu como protestante, mas hoje não protesta contra nada. Uma igreja passiva, que está deixando entrar dentro dela culturas de outras seitas, seitas essas que não tem nada a ver com o Evangelho, que tem deixado penetrar dentro das igrejas rituais de outras religiões, que não tem nada a ver com a religião evangélica, com o cristianismo, e nem muito menos com o protestantismo, que nós nascemos como protestantes, mas não estamos protestando contra mais nada. Aliás, se estivermos protestando contra alguma coisa, estamos protestando contra o irmão, estamos protestando com o irmão, com a roupa do irmão, que roupa que o irmão está usando, o jeito do irmão falar, o jeito do irmão pregar, o jeito do irmão cantar, mas não estamos protestando mais contra a idolatria, não estamos protestando mais contra os rituais que estão implantando dentro das nossas igrejas. Temos que abrir os olhos, porque não é essa igreja que Jesus vai vir buscar. Os pregadores desta geração, esses pregadores, não vou citar nomes e não preciso disso, mas muitos não querem saber, porque estão mais interessados em engordar suas contas bancárias do que pregar a verdade e alertar o povo. É tempo dos pastores procurar pregar a palavra de salvação. Jesus Cristo está voltando. E assim como se cumpriu Marcos 13, a destruição de Jerusalém, se você analisar Marcos 13 inteiro, você vai ver que tudo que está escrito ali já está começando a se cumprir nos nossos dias de hoje. Quando estávamos falando aqui a respeito dos judeus que morreram, 580 mil judeus, alguns viraram escravos. Mas esses judeus, porque estavam protestando. Eles estavam protestando contra o que estavam vendo. Os costumes que estavam sendo colocados dentro de Jerusalém, os costumes que estavam sendo colocados e implantados dentro da igreja, os banhos públicos, costumes gregos, costumes que não provêm de Deus e que não agradam a Deus. Jerusalém então foi reconstruída como cidade grega e passou a se chamar Palestina. Foi uma estratégia para apagar a memória da presença judaica na região, pela recordação dos filisteus, que também eram antigos habitantes da região nos tempos bíblicos. Por isso, no Talmud, que é um livro sagrado onde tem leis éticas e costumes judaicas, essa guerra ficou registrada como a guerra do extermínio. Está entendendo? Muitas pessoas morreram. Esta igreja que está hoje em pé, à custa de muito sangue derramado, está sendo hoje também, está sendo hoje também uma igreja que está passiva. Algumas pessoas estão fazendo com que essa igreja fique passiva. Não existe mais o protestante. As pessoas não protestam mais contra o pecado, não protestam mais contra aquilo que tem que protestar. Eu quero que você analise bem. Vamos dar continuidade no terceiro vídeo desta
deste estudo, desta matéria, e eu tenho certeza que você vai gostar de saber mais do que a gente tem para passar para você.